estamos aqui para dar início a um conjunto de debates sobre temas da atualidade, temas que importam a você, cidadão, cidadã, sobre a qualidade de vida, sobre o emprego, enfim, sobre as questões que são a agenda nacional hoje em dia. Hoje nós temos um tema especial para dar início a esse debate, que é a situação do emprego hoje, como está, e as tendências, como ele vai ficar, né? Nós temos aqui conosco 3 especialistas nessa área. Nós temos aqui conosco a Adriana Marcolino, que é do Diese, é socióloga, vem acompanhando as tendências de evolução do emprego pelo Diese. Nós temos o Marcelo Manzano, economista, professor da Facamp e especialista também na área, né? E o professor Eduardo Fagnani, que também é um especialista na área de trabalho, de previdência, coordenador da plataforma de políticas sociais. Para nós é um prazer ter vocês aqui conosco, né? Vai ser muito importante levar essas reflexões para os nossos telespectadores, para as nossas telespectadoras. E eu vou começar então o nosso programa sobre a situação do emprego no Brasil e as suas perspectivas com uma pergunta, né? Há de fato uma recuperação do mercado de trabalho conjugando expansão de ocupação e de rendimentos? Essa questão é polêmica porque dados recentes, por exemplo, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada acaba de divulgar na sua carta de conjuntura do dia 3 de abril, né, que há uma melhoria no mercado de trabalho, tanto do ponto de vista da empregabilidade, quanto do ponto de vista do aumento dos salários de quem está trabalhando. Já o IBGE, que também publicou os seus estudos agora, recentemente, diz que o desemprego voltou a crescer e registrou uma taxa de 12,6% de desempregados no Brasil hoje, né? É muita gente, né? Então, a primeira pergunta eu vou dirigir à Adriana, do Diese, dizendo: o emprego está crescendo ou o desemprego está crescendo? O que nós podemos acreditar se essas afirmações parecem contraditórias, Adriana? Por favor. Eu acho que depende de que pedaço você olha da estatística e do mercado de trabalho. Então, eu acredito que o IPEA está fazendo essa avaliação porque ele está analisando o resultado em 12 meses, né? Então, se você for comparar com o trimestre de um ano anterior, teve uma pequena melhoria mesmo no desemprego. Então, você teve uma redução pequena da taxa de desemprego. Agora, se você olha para os dados desse último trimestre comparados com o trimestre anterior, você tem uma queda, né? Então, o que é importante olhar nesse momento, eu acredito, para o mercado de trabalho, não é para os pedaços, para as estatísticas separadas, é você olhar esse conjunto de informações sobre o mercado de trabalho para você poder ter uma análise mais completa, né? E o que esse conjunto está dizendo para você? Que o cenário ainda é muito ruim e instável, né? Então, mesmo que o desemprego tenha cedido um pouco, a economia, a conjuntura, uma série de características do que a gente está vivendo no Brasil, tanto econômico quanto política, ainda impede que a gente tenha um crescimento robusto que de fato possa reverter esse crescimento que foi bastante considerável em 2, 3 anos, né? Então, quando você olha para esse conjunto de informações, então, a taxa de desemprego ela ainda está acima de 2 dígitos, né? O emprego que está sendo criado é de baixa qualidade, então a informalidade é muito alta e basicamente os empregos que estão sendo gerados são empregos informais, de baixos salários, enfim, com pouca proteção, né? Então, quando a gente olha para todos esses dados e não só comparar um número do ano passado com o número desse ano, aí você vê que a situação de fato ainda é bastante instável e precária, né? Então, eu acho que basicamente, em linhas gerais, seria essas questões, comparando essas duas informações aí, do IBGE e do IPEA, né? Você veja que curioso, né? Se a gente pegar 3, 4 anos atrás, nós estávamos com pleno emprego, né? Em termos técnicos.
Quer dizer, alguma coisa abaixo de 5%, 6% ao ano. Nessa série histórica da PNAD contínua, eu acho que o menor número foi 6,5, né? Né? E agora nós estamos em 12 e o pessoal está achando que está bom? Que está bom, pois é. Como é? Ainda que a gente estivesse comparando um ano atrás, ainda que a gente tenha tido uma pequena queda, ela foi muito pequena, né, insuficiente para a gente retomar esse patamar de 6,5, né, se a gente for nessa velocidade. Talvez daqui uns 4, 5 anos a gente retomaria o patamar de 6,5. Então é muito pouco para o tamanho da tragédia que aconteceu com o mercado de trabalho nesses últimos anos. Né? Quantos milhões de pessoas desempregadas? São 13 milhões de pessoas desempregadas. Quer dizer, se a gente considerar as famílias também, cada um tem 3, 4 membros de família, nós estamos com 70 milhões de pessoas que estão sem rendimentos, é isso? Não dá para saber exatamente nas famílias quantas pessoas estão desempregadas, né? Claro. Pode ser que uma esteja desempregada, a outra esteja empregada, né? Mas enfim, de fato é uma perda de renda para as famílias bastante considerável. Então, ainda que ainda tenha uma pessoa na família trabalhando, você tem uma pessoa desempregada e aí a situação do orçamento familiar ali fica bastante crítica, né? Obrigado. Vamos rodar um pouquinho, depois a gente volta, você intervém a hora que você quiser. Né? Marcelo, vamos desagregar um pouco esses dados? Por exemplo, aqui eu tenho dados de que os trabalhadores que têm um ensino médio incompleto, estavam 24% deles desempregados, quer dizer, 1 em cada 4, né? E agora melhorou, agora é 1 em cada 20%, 1 em cada 5, né? Mas essa melhora é precária, né? Quer dizer, depois nós temos que os jovens de 18 a 24 anos, eles passaram de 29% de desempregados para 25%. 25% é um quarto dos jovens, né? Como é que você vê essa dinâmica para os jovens e para os menos escolarizados? Pois de fato, a gravidade do quadro se mostra pela precariedade dos empregos que estão surgindo, né? Foram de 2013, final de 2013 até o presente momento, nós perdemos 3 milhões de empregos formais e mais outra leva de quase 4 milhões de informais. A pequena recuperação que houve no mercado foi de trabalho dos informais e basicamente ocupado por essa mão de obra menos qualificada, né? Então são empregos na margem do mercado de trabalho, vamos dizer assim, que exigem pouca qualificação, ocupado por jovens com baixa grau de escolaridade, né? E são empregos de baixa remuneração e precários, né? O que você chama de emprego informal? Vamos esclarecer o nosso emprego informal telespectador. Basicamente é aquele emprego que não há carteira de trabalho assinada. Então significa que o trabalhador não tem direito aos direitos trabalhistas, seguridade social, previdência, seguro-desemprego, etc. A 13º, né? Então são empregos que são empregos que estão sujeitos a demissão a qualquer momento. Não há nenhum tipo de vínculo, não há nenhuma garantia de permanência no emprego, né? Então um emprego muito instável e é esse tipo de emprego que tem avançado. Eu gostaria de lembrar que além do desemprego que temos aí esses 13 milhões de desempregados, nós temos uma outra grande quantidade de pessoas que estão em o que a gente chama de subocupados, né? São outros 13 milhões praticamente, quer dizer... Define o que é subocupado para o nosso... Subocupados são aquelas pessoas que estão trabalhando, fazendo algum bico, conseguindo aí algumas horas na semana, ela faz alguma atividade remunerada, mas ela gostaria de trabalhar mais, tem disponibilidade para trabalhar mais, precisa trabalhar mais, mas não encontra emprego. Então, o conjunto, se você somar os subocupados aos desempregados, nós temos aí 26 milhões de brasileiros, né? É um quarto da população brasileira nessa condição. Isso é um quadro muito revelador da gravidade da situação econômica e social atual. Deixa eu fazer um comentário. A reforma trabalhista amplia essa situação de subemprego, né? Porque ela criou novos contratos de trabalho que são contratos de subemprego. Então, o trabalho intermitente, que é um contrato que você pode contratar a pessoa por horas ou por dias, enfim, e o trabalho em tempo parcial, eles já existia, mas ele foi ampliado. São novas formas de contratação que também impõem para o trabalhador uma situação de subemprego, né? Verdade, estimula esse tipo de trabalho. Então, vamos trazer para a conversa o professor Eduardo Fagnani,
no sentido de perguntar a ele, dizer, o que piorou nesse momento em termos de contrato de trabalho, de precarização, porque o Marcelo acaba de dizer que o que cresceu foi o informal, não é? Onde as remunerações são as mais baixas, né? E você não tem defesa nenhuma, vamos dizer assim, dos direitos trabalhistas, né? Essas mudanças recentes do governo, de alguma maneira, ratificaram isso? Quer dizer, como é que está a condição do empregado hoje? Olha, esses dados que foram trazidos aqui, você tem o desemprego é muito alto e o emprego que está sendo gerado é um emprego informal, precário, como disse o Marcelo. Do meu ponto de vista, isso é apenas o começo. Por quê? Porque nós aprovamos uma reforma trabalhista, o Congresso aprovou, a toque de caixa, foi uma vergonha o processo aqui de aprovação dessa reforma, né, que praticamente ele retrocede a 1940, do ponto de vista dos direitos trabalhistas no Brasil. E o que essa reforma trabalhista faz? O Marcelo fez referência ao trabalho informal, né? O que a reforma trabalhista faz? Ela formaliza o que é informal. Explicando melhor. Hoje, se uma pessoa trabalha um trabalho intermitente, que se chama trabalho por hora, tá certo? Então você está aqui, precisa fazer a gravação, você chama a equipe daqui, olha, preciso de vocês por 5 horas aqui, tá certo? Então é chamado trabalho intermitente, né? Isso não era legal antes da reforma, agora é legal, tá certo? Então você tem o trabalho intermitente, você tem o trabalho de curta duração. Então você tem um Natal, certo? Então durante 2 meses precisa de gente para vender as coisas no Natal. Terminou o Natal, até logo, tá certo? Então, agora isso antigamente era informal, hoje é legal, tá certo? Mas não é melhor ser legal do que ser informal? O melhor ser legal do que ser informal. A questão é a seguinte, Silvio, se você tivesse uma igualdade do ponto de vista da correlação de forças, né, entre o trabalho e o trabalhador e o dono da empresa, tá certo? Se você tivesse essa igualdade de forças, talvez você pudesse chegar a uma questão melhor. Agora, o problema todo é que a reforma trabalhista, além de criar uma série de atividades, de formas de trabalho que são precárias, ela também destruiu os sindicatos e destruiu o Ministério do Trabalho, tá certo? Então nós estamos numa situação, tá certo, onde você sabe disso, quer dizer, se quer hoje em dia para um funcionário entrar com uma ação na justiça, se ele perder a ação na justiça, ele paga, tá certo? Só para você ter uma ideia de como é que hoje se colocam as relações entre o capital e o trabalho no campo trabalhista. Antes não era assim. Antes não era assim. Antes não era assim desde a década de 40, tá certo? Então nós estamos vivendo esse tipo de retrocesso. Agora, eu queria só lembrar para você o seguinte, quer dizer, para mim não é nenhuma surpresa isso, acho que para vocês também não, porque em 2013, 2014, você mencionou aqui, o desemprego no Brasil, pela forma que se media antigamente, ele chegou a 13% em 2003 e caiu para 4,5% em 2014. Certo? Então, o que os economistas do mercado diziam? Não é um só, dezenas, escreveram isso no jornal. Diziam o seguinte: eu não consigo baixar a inflação com pleno emprego. Né? Teve um deles que escreve na Folha, o Alexandre Schwartz, que escreveu assim: é preciso demitir sim. É claro? Então, quando você tem um golpe parlamentar, em 2016, tá certo? Esse projeto passa a ser implementado. Né? Então, você fez desnecessariamente uma recessão de 7% do PIB em 2 anos, com o objetivo de embaixar a inflação. Tá certo? Então, foi uma medida deliberada de criar isso. Então, veja, se eu levei
quase 10 anos para fazer o desemprego baixar de 13 para 4, né, eu em 3 anos praticamente retornei o patamar de um tempo atrás. Olha que coisa terrível que aconteceu no país. E em cima disso você ainda faz a reforma trabalhista, tá certo? Que faz o quê? Tira o trabalho formal, com carteira, com previdência, com etc., e cria uma série de mecanismos precários, mas que agora são legais. Então, a tendência é, quando essa reforma trabalhista entrar em vigor, porque ela ainda não entrou em vigor, tá certo? É você ter uma substituição brutal do trabalho com carteira assinada por trabalhos precários desse tipo, tá certo? Então, embora você, em algum momento a economia vai crescer, em algum momento o desemprego vai reduzir, mas a qualidade do trabalho vai ser muito pior e o rendimento do trabalhador vai ser muito pior. E, portanto, assim, só para concluir, quer dizer, nós estamos caminhando no Brasil, tá certo, a ter um capitalismo sem consumidor, tá certo? Porque as pessoas não vão ter renda para consumir, tá certo? Esse é o quadro que eu vejo para o futuro. Só complementar uma coisa, nos países que nos antecederam na reforma trabalhista isso já acontece, né? A Inglaterra é um caso típico, que fez uma reforma que nos inspirou aqui, e a reação da economia foi nenhuma, porque os trabalhadores simplesmente pararam de consumir, não tem mais como tomar crédito, não tem nenhum tipo de segurança. Né? Eu disse algum tempo atrás, nessa linha, hoje eu vejo outras pessoas dizendo, que o Brasil, nós caminhamos para a mexicanização do Brasil. O que é isso? Isso é o seguinte, hoje no Brasil, o México fez todas as reformas que o mercado queria nos anos 90. Hoje, metade da população do México vive abaixo da linha de pobreza e 90% dos trabalhadores do México têm trabalhos precários. Deixa eu entrar aí, né? Tem duas afirmações que na imprensa circularam muito nos últimos meses, talvez nos últimos 2 anos. Uma era que os direitos sociais da Constituição de 1988 não cabiam no orçamento. Exatamente. Né? E a outra, declaração feita por representantes como o economista Armínio Fraga, ele mesmo disse isso nos jornais, nós precisamos promover o desemprego para rebaixar o salário. Né? Todos eles disseram isso. Adriana, as mulheres, inclusive, hoje têm uma taxa de desemprego maior que a dos homens. Né? Elas estão sendo penalizadas também, em particular, nesse momento ou não? Eu acho que sim. Eu acho que tem uma precarização generalizada no mercado de trabalho, então todas as pessoas que estão no mercado de trabalho sofrem com essas medidas, né? Seja com desemprego, com o emprego precário, com essas novas formas de contrato que são bastante precárias. Agora, tem algumas parcelas no mercado de trabalho que têm sofrimentos adicionais, né? Eu estava olhando hoje os dados do CAGED sobre o contrato em tempo parcial, que é um dos contratos precários que foi ampliado, porque os empresários diziam que ele não era suficientemente bom, então por isso ele não era muito utilizado, aí eles alteraram algumas regras para ampliar a possibilidade de uso desse contrato. E 67% ou 67%, 63% das pessoas contratadas por esse tipo de contrato são mulheres, né? O governo, na época da reforma trabalhista, comentou que era uma oportunidade de emprego para as mulheres, mas na verdade é uma oportunidade de emprego com um salário rebaixado, porque você tem uma jornada menor e, portanto, um salário menor. E isso tem implicações na autonomia financeira das mulheres, né? E é uma tentativa, inclusive, já que você está reduzindo os serviços públicos, você trabalha menos tempo e a outra parte você cuida dos seus filhos, né? Então, sim, eu acho que há uma penalização ainda maior para as mulheres nesse novo momento que a gente está vivendo. Vamos passar a bola para o Marcelo. Marcelo, nesse mar, vamos dizer assim, de rebaixamento de salários, de precarização, do informal que está se formalizando, ainda por cima tem um outro elemento importante apontado nos diagnósticos do IPEA, que é a rotatividade, né? Parece que ela aumentou, né? Para que serve a rotatividade e por que ela aumentou? Num certo sentido, é esperado, ou era esperado, que a rotatividade crescesse nesse momento de transição. A rotatividade no Brasil é altíssima, sempre foi. Conta o que é a rotatividade, porque nós estamos trabalhando
um telespectador que está interessado nesse assunto. A rotatividade é o quanto de um percentual de trabalhadores troca de emprego num determinado período, período de um ano, né? No Brasil essa taxa é altíssima, chega a ser superior, a maior parte do tempo, próxima a 40% da população que é contratada num período de um ano circula, troca de emprego, né? E essa é uma estratégia que as empresas muitas vezes usam, uma forma de rebaixar o salário, né? Vai demitindo aqueles trabalhadores mais antigos que conseguiram incorporar ganhos salariais e contrata um novo trabalhador pelo piso da categoria. Então é uma coisa bastante comum no Brasil. No Brasil é muito ao contrário do que se diz em geral na grande mídia. A demissão no Brasil é muito fácil, sempre foi. Há pouca rigidez, há pouca garantia de emprego, mesmo com carteira de trabalho assinada, né? E as empresas costumam demitir muito. Mas neste momento de transição para uma nova legislação trabalhista, é de se imaginar, e isso a gente já começa a verificar nesses dados que o próprio IPEA trabalha, que são os dados do IBGE, já se começa a perceber um volume grande de demissões, né, para a contratação desses trabalhadores informais, né, que agora podem entrar legalizados, né, numa nova... a partir do momento que você passou a aceitar, por exemplo, o trabalho intermitente. Então, de fato, o número mostra isso, principalmente para esses jovens que estão entrando no mercado de trabalho e para as mulheres, né, que são as populações mais desfavorecidas, os grupos sociais mais desfavorecidos, tem se percebido uma rotatividade mais elevada, né? Eu gostaria de lembrar de um dado também que diz respeito a isso, e um pouco explica aquele fenômeno que você comentou no início, a diferença na avaliação do boletim do IPEA, da Carta de Conjuntura do IPEA e do boletim do IBGE. Os dois estão usando os mesmos dados, né? Cada um olhou fala uma coisa diferente para um fenômeno. É que ao mesmo tempo que nós tivemos um crescimento do emprego, nós tivemos também um crescimento da população desocupada. Por quê? Porque mais gente no último trimestre terminado em fevereiro, mais gente resolveu ir ao mercado de trabalho. E aí, como tem mais gente procurando, mesmo que você aumentou um pouco o número de empregos, você tem um saldo maior de pessoas desocupadas, em busca de trabalho. E esse fenômeno é um fenômeno da gravidade da situação, porque significa que jovens que estavam estudando, que a família estava mais ou menos bem empregada, o pai e a mãe, estavam conseguindo ir fazer uma faculdade, fazer um supletivo, ou aposentados que conseguiam viver da sua própria aposentadoria, agora estão precisando voltar ao mercado de trabalho, dada a gravidade da situação. Alguém da família que perdeu o emprego, o jovem precisa abandonar os estudos ou compatibilizar e vai em busca de um novo trabalho. Então a gente está percebendo a ampliação da população economicamente ativa, ao mesmo tempo que houve uma recuperação pequena do emprego. O resultado final é mais desocupados, certo? Daí um pouco essa diferença comparando as duas análises. É um fenômeno característico de uma situação de gravidade econômica, né? De deterioração do quadro econômico. Né? Mas as empresas estão com uma boa lucratividade. Os jornais estão anunciando que eles retomaram o lucro. É verdade. Quer dizer, o quadro de deterioração econômica não tem. É que lucratividade, as empresas, na verdade, enxugaram o seu quadro de pessoal. Rebaixaram o custo. Rebaixaram o custo, despediram muito, foram 7 milhões de trabalhadores desempregados. Então elas estão relativamente enxutas. Nesses últimos anos, elas pagaram as suas dívidas, houve um processo chamado desalavancagem, as empresas estão pagando dívidas e não estão tomando crédito, elas estão mais rentáveis do que estavam um ano atrás, né? O que não significa que a economia esteja crescendo, que as empresas não estão investindo, não estão expandindo a sua produção, não é isso. Elas simplesmente melhoraram do ponto de vista contábil ali a sua rentabilidade em relação ao capital investido, né? E comparando com 2 anos muito ruins, a gente veio de uma queda brutal, né? Inédita na história do Brasil, né? Adriana, você é do DIESE, o Departamento Intersindical de Estudos Socioeconômicos, não é isso? Quer dizer, é um organismo ligado aos sindicatos. Tradicionalmente, vamos dizer assim, na nossa sociedade moderna, capitalista, existe um espaço de negociação entre os patrões e os empregados, marcado pela referência do que diz a lei trabalhista, do que diz a Constituição. Né? Quer dizer, como é que os trabalhadores têm se defendido dessa destituição de direitos? O movimento sindical definiu algumas estratégias para tentar
evitar que a reforma trabalhista de fato seja implementada, né? E uma dessas estratégias é sim a negociação coletiva, né? Mobilizar os trabalhadores, organizar os trabalhadores e tentar na negociação coletiva incluir algumas cláusulas que sejam travas para a implementação desse processo. O momento é difícil, né? O movimento sindical está na defensiva, tem uma taxa de desemprego muito grande, então é difícil você mobilizar os trabalhadores num cenário como esse. Mas o resultado da negociação, ainda que tenham locais que de fato os trabalhadores estão perdendo direitos, a gente pode também encontrar algumas cláusulas de sindicatos que estão conseguindo colocar travas. Então, por exemplo, teve um sindicato de frentistas, se não me engano, em Santa Catarina, que conseguiu incluir na negociação coletiva um veto a trabalho intermitente e a terceirização na atividade fim. Então, são elementos importantes diante de uma reforma trabalhista como essa, né? São dois elementos que podem precarizar bastante o trabalho, né? Então, eles conseguiram, ainda mais para frentista, final de semana, contrato intermitente, para o empregador pode ser uma boa, né? Para o trabalhador não, porque ele tem uma renda, esse mês ele pode ter uma renda X, ou o mês que vem ele pode ter metade desse rendimento, né? Então, para um trabalhador se organizar a vida da sua família, isso é insano, é tratar como se fosse qualquer outra mercadoria, né? Então, é um contrato bem prejudicial para os trabalhadores. E o sindicato ali conseguiu colocar uma trava. Então, eu acho que o movimento sindical tá buscando, sim, na negociação coletiva, criar novas estratégias, mobilização, ainda que seja numa conjuntura difícil para tentar fazer isso. A outra questão são o resultado econômico, né, que a gente fala das negociações coletivas, né? No ano passado, uma parte considerável dos sindicatos não conseguiu sequer repor a inflação, então ficou ali meio perto da inflação, mas não conseguiu repor, né? Então, eu acho que tem a ver um pouco com o que você falou. Então, a pessoa volta para o mercado de trabalho, mas com um salário menor do que era o outro, porque a rotatividade é um mecanismo para achatar salários. Mas quem está no mercado de trabalho, os seus reajustes salariais também não são tão grandes. Então, para as famílias vai gerando um estrangulamento na renda, né? Então, as perspectivas para esse ano é de que os sindicatos consigam, pelo menos, repor a inflação, mas significa que os salários ainda não vão conseguir ter um aumento real, né, retomar um patamar salarial pré-crise. Obrigado. Vamos provocar um pouco essa história. Eduardo, eu estou percebendo o seguinte, tem um discurso, porque hoje tem uma expectativa de crescimento positivo da economia para esse ano, para o ano que vem, né, que a economia está melhorando. A economia está melhorando e o trabalho está piorando, e a condição do trabalhador está piorando, é isso? A condição do trabalhador está piorando. A economia, como o Marcelo disse, depois você teve uma queda 2 anos seguidos do PIB de 7%, né? Quer dizer, você chega no fundo do poço, aí você não consegue mais continuar descendo, tá certo? Então, você passa a ter algumas melhoras. Quer dizer, é que o patamar é muito baixo, quer dizer, para você voltar a atingir o patamar que você tinha, não sei quantos anos vão precisar, Marcelo, 10 anos, 15 anos, 20 anos, a renda per capita caiu no Brasil, voltou quase ao patamar de 10 anos atrás, a renda per capita, tá certo? Então, a questão é essa, a questão agora, como é que você faz a economia melhorar? Tem 2 maneiras, uma das maneiras é o mercado interno, é as pessoas comprarem. Para as pessoas comprarem, elas têm que ter salário, têm que ter renda, ter emprego. Tá Segurança do emprego. A segurança do emprego. Então, se você tem uma situação como essa que a gente está descrevendo, dificilmente a economia vai crescer pela via interna. O que está acontecendo hoje é que está havendo um crescimento, sobretudo pelas exportações de commodities, exportação de soja, tá certo? A safra agrícola do ano passado, que deu o crescimento do ano passado, só o PIB do agronegócio que cresceu, o PIB da indústria ano passado caiu, tá certo? Agora, a questão que se coloca é o seguinte, bom, se é assim, quer dizer, nós vamos voltar a ser um produtor de soja,
Nós vamos voltar a ser uma recolonização do país. Porque tudo bem, se você quer ser uma colônia, você exporta soja lá fora, tá certo? Você não precisa ter renda interna aqui dentro, tá certo? Não precisa ter renda interna. Pelo contrário, quanto mais baixa a renda, melhor. Porque você vai produzir soja mais barato e vende para fora, pega o dólar, etc. Nós estamos caminhando para isso. Então a economia está crescendo em grande medida por conta desses fatores. Agora, é isso que nós queremos para o país, para o futuro? Então, mas olha, é uma situação complexa, porque você diz a economia está crescendo, tal, vai... Não, a economia não está crescendo. Eu estou te dizendo que chegou ao fundo do poço, ela dá uns suspiros aqui, uns suspiros aqui. Mas eu não vejo essas previsões que se faz, os jornalistas econômicos, os economistas do mercado falam que a economia vai crescer 1,5% do PIB esse ano. Eu duvido. Tá certo? Eu estou dizendo que ela parou de cair. Tá certo? Está crescendo um pouco por os efeitos de duas medidas que eles fizeram ano passado, que foi dar o fundo de garantia para as pessoas, para tentar incentivar a demanda, tem essa questão das exportações, etc. Mas eu não vejo no mercado interno e no investimento, tá certo? Porque você faz a economia crescer investindo. O que eles estão fazendo? Destruindo o BNDES, destruindo os bancos públicos. Certo? O investimento privado não é suficiente para alavancar isso. Outra forma de fazer a economia crescer é o mercado interno. As pessoas têm renda, querem comprar. As pessoas não vão ter renda com essa política trabalhista, tá certo? E com a reforma da Previdência, que foi suspensa agora, mas vai voltar no cenário. Tá claro? Pois é, mas nós temos então uma situação assim que a gente precisaria refletir um pouco em termos de futuro, não é? Quer dizer, nós temos uma situação que você estava apontando dos 26 milhões de ou desempregados ou subocupados. Você põe mais umas 3 pessoas em cima desses 26 para cada um, que é a família. Nós vamos beirar 80, 100 milhões de pessoas que não estão abaixo da linha da pobreza, mas estão com um rendimento muito baixo. Não é? Quer dizer, numa sociedade que está ampliando ainda a desigualdade com todas essas políticas praticadas. Né? Quer dizer, o mundo do trabalho, ele tem algum futuro nesse sentido? Eu queria acrescentar, inclusive, olha para a categoria dos bancários. Ele era muito grande. Agora você só tem máquina eletrônica por aí. Né? Tem automação, né? Tem processos de inteligência artificial. Quer dizer, tem um cenário que precisa de gente qualificada para operar. Se esse pessoal, a grande maioria do povo brasileiro, está com uma condição de escolaridade baixa, porque o Estado e o poder público não oferecem educação de qualidade, né? E esse mercado de trabalho vai se sofisticando, o que vai acontecer com essa gente? Quem quer falar sobre isso? Eu vou dar um palpite meu aqui. Eu acho que tem toda essa questão da tecnologia e de algumas ocupações que vão desaparecer e que vão ser substituídas pela máquina, mas eu acho que uma parte das ocupações de baixa qualificação, elas resistem. E serão trabalhos muito, muito precários, entendeu? Então eu acho que a máquina ela não vai acabar com todos os... Até porque, em muitos casos, esse trabalho é muito mais barato do que um investimento em tecnologia, né? Então, eu acho que tem, sim, ocupações que vão desaparecer ou ficar muito... Mas algumas ocupações de muita baixa qualificação, eu acho que elas continuam... E que, inclusive, em alguns lugares do mundo, o último relatório de emprego da OIT falava um pouquinho disso, né? Dessas ocupações que no pós-crise 2008 voltou a crescer, são salários que sequer chegam a $1 por dia, se você for contabilizar o salário mensal, né? E que nessa faixa de ocupações o emprego está crescendo. Menos do que a linha de pobreza definida pelo Banco Mundial, né? É esse tipo de trabalho. Esse trabalho está crescendo. O que não cresce são as outras ocupações com melhores rendimentos, com melhores qualificações. E aí tem uma série de Posso dar um palpite nesse tema antes do Marcelo, depois do Marcelo?
Estamos falando do futuro do emprego, né? O futuro do emprego, o futuro do emprego está ligado ao futuro do país. Quer dizer, a questão que eu sempre falo é assim, que país nós queremos daqui a 40 anos, 30 anos, 50 anos, tá certo? Nós caminhamos para um país, eu vou insistir nesse ponto, quer dizer, nós caminhamos para a mexicanização do Brasil, tá certo? Repetindo, hoje 90% dos trabalhadores mexicanos são informais e metade da população está abaixo da linha da pobreza. O nosso trabalho informal era 40% até poucos anos atrás, já voltou para 50%, não é isso, Marcelo? E daqui a 10 anos, com a reforma trabalhista, ele tende a chegar a 70%, 80%, o padrão mexicano. Certo? Agora, se você for mais fundo no México, o que o México faz? Abriu mão da indústria, é um quintal dos Estados Unidos, assinou a ALCA, tá certo? Nós estamos fazendo a mesma coisa. E aí, se você for mais fundo ainda, você vai ver o seguinte, que o México hoje é dominado por 7 grupos de narcotraficantes, tá certo? Não preciso dizer mais nada, tá certo? Para mim, nós estamos caminhando nessa direção. O futuro do trabalho. A questão da 4ª revolução tecnológica, que é isso? São esses processos que você falou, tá certo? Hoje você tem a chamada indústria 4.0. O que é isso? É uma indústria que produz, sei lá, um equipamento, seja qual for, sem nenhum funcionário. Só tem 2 sujeitos que ficam administrando os computadores lá, tá certo? Essa é a tendência da indústria no futuro e já tá presente em alguns países. Hoje, na Europa, o que se discute, o que a esquerda discute na Europa hoje? Ela discute o seguinte, vai acabar o emprego, certo? Então, nós temos que pensar num programa de renda básica, não mais como se pensava há 20 anos atrás, como substituto do estado de bem-estar social. Não, agora nós temos que pensar um sistema de renda básica para substituir o salário. Esse é o debate que a esquerda faz, o Marcelo teve agora lá na Inglaterra, acompanhando esse debate, tá certo? Então vejam, nós deveríamos estar pensando nessas questões, se você quer pensar o futuro do país, nós deveríamos estar pensando nessas questões, tá certo? Mas o que nós estamos fazendo? Nós estamos caminhando na direção oposta, nós estamos caminhando na direção do México, claro, essa que é a questão. Marcelo, você quer comentar? Não, eu queria dizer, concordo com isso. Exatamente, acho que a gente tem que avançar a discussão para Na verdade, você começa a perceber uma separação da atividade de trabalho, cada vez mais escassa, e da renda. A renda precisará vir de outras fontes que não o trabalho. Essa é uma tendência, acho que isso precisa avançar no Brasil. Agora, por outro lado, eu queria chamar a atenção que a gente também tem que tomar cuidado em não importar essa paura da 4ª Revolução Industrial, no seguinte sentido. O Brasil é um país que tem muito a fazer. Quer dizer, o problema é que país nós queremos. Por exemplo, o Brasil não tem um estado de bem-estar social estruturado. Se nós, de fato, assumíssemos o compromisso, com orçamento para isso, dando escola para todos os brasileiros e saúde para todos os brasileiros, como tem na Inglaterra, um sistema de saúde pública que atende qualquer inglês com a melhor qualidade do mundo, se fizéssemos isso ia gerar uma quantidade de emprego cavalar, né? Há um espaço grande para melhorar o emprego. Público. É bom lembrar que o capitalismo não gera emprego, o capitalismo poupa emprego. Isso aconteceu no pós-guerra na Europa. Por que eles não tiveram problemas cavalares de desemprego? Porque eles implantaram um estado de bem-estar social que absorvia essa mão de obra para fora do mercado das atividades econômicas. O Estado absorveu essa mão de obra. A gente poderia fazer isso. Temos esse desafio pela frente, não conseguimos realizar. Outro espaço que também geraria muita atividade econômica e que a China tem usado com maestria, são grandes investimentos em infraestrutura, né? Então, se você fizer um plano de saneamento nacional, mas para valer, para botar todo mundo, 50% da população brasileira não tem esgoto tratado. Se a gente assumir essa tarefa, isso resolveria um problema de saúde gravíssimo e geraria emprego em grande quantidade, atendendo a população mais carente, com menos qualificação, com menos escolaridade. Então, assim, a gente pode, ao mesmo tempo que pensar nos desafios que são debatidos hoje nos países avançados, isso é bom, mas ao mesmo tempo a gente poderia resolver aqui algumas demandas que nós estamos muito atrasados, né?
né? O problema é que país que nós queremos. Então vamos entrar um pouco nessa história do país que nós queremos, porque eu imagino que o telespectador agora deve estar perguntando, bom, e agora, o que eu faço com essa precarização toda, né? Quer dizer, esse caminho é o único caminho que tem para trabalhar a questão do trabalho, ou existe algumas experiências que podem nos animar dizendo, olha, tem algum modelo, tem alguma referência, tem algum país que pode nos inspirar para trabalhar a questão da reconstrução dos direitos, da cidadania, da participação, inclusive política do trabalhador nas decisões em relação ao mundo do trabalho. O que vocês podem nos oferecer como uma espécie de alento nessa reflexão? Eu acho que tem um caso que é pontual, mas que eu acho que exemplifica que sim, tem outras perspectivas, que é Portugal. Em 2013 eles fizeram uma reforma trabalhista, nesse mesmo... A mesma reforma nossa. Parecida, né? Não é a mesma. Não é a mesma, mas tem coisas muito parecidas, né? Com as mesmas orientações. As mesmas orientações, vamos dizer assim, né? Só existe Aqui a gente conseguiu ir bem longe, eu acho, né? Mas eles fizeram uma reforma muito parecida, eles facilitaram a contratação do que a gente chama aqui de conta própria, né? E teve um aumento muito grande desse tipo de contrato, né? Pode aqui ser o PJ, o teletrabalho. O teletrabalho ainda tem a carteira assinada, né? Enfim, e aí o resultado desse aumento do conta própria lá foi uma redução significativa da arrecadação na Previdência, na Seguridade Social. Né? E agora esse governo que assumiu, ele criou novas medidas para limitar o conta própria. Então você teve um processo de precarização através desse tipo de contrato que gerou um problema grande para o próprio Estado, né, para a garantia das contas da Previdência, e agora você teve um governo que assumiu e falou, ó, isso daqui não dá, isso daqui não é o país que a gente quer, entendeu? Não é acabar com recursos da Previdência, não é garantir um emprego precário, não, a gente tem que reverter esse cenário e fez lá uma medida que, pelo menos nesse caso, tem outros casos lá que o governo de Portugal está revertendo também. Então, acho que essa é uma experiência importante. E dá sim, e está tendo crescimento, enfim, dá sim para ter outros caminhos, que sejam caminhos que não sejam baseados na precarização do trabalho, que tenham um viés que combata as desigualdades, ou pelo menos caminhe para reduzir as desigualdades, né? Então, acho que tem algumas experiências, apesar do mundo estar contaminado por essa onda, acho que um levantamento da OIT diz alguma coisa como 110 países, 111 países que realizaram reformas trabalhistas depois de 2008, nos moldes do que a gente viu aqui, com um pouco mais, um pouco menos, mas eu acho que tem aí espaços de resistência ou de reversão que são... Eu acho importante demarcar quem são o governo anterior e o atual governo, porque senão a gente não fica sabendo que projetos cada um tem. Quer dizer, esse governo anterior de Portugal, que implementou o ajuste estrutural, as reformas de base, assim, neoliberais, e que precarizou, nesse quadro neoliberal, né, as relações com o mundo do trabalho, é diferente desse governo atual, né, que inclusive está procurando recuperar o valor do salário mínimo que tinha sido achatado pelo governo neoliberal. Né? Então, eu entendo que inclusive a dinâmica do mercado de trabalho, ela depende do projeto de país, como vocês apontaram, né, e que projeto de país. Né? Quer dizer, mesmo assim, hoje em dia, existe uma margem pequena, vamos dizer assim, de negociação que os governos mesmos podem ter. Quer dizer, você mesmo falou, são cento e quantos países? 110, 111. 110 países que fizeram a reforma neoliberal. Né? Eu entendo que eles não são mais governos que governam. Eles são governos que obedecem o grande capital, principalmente financeiro, que está impondo esse custo. Né? Quer dizer, o meu problema é que no nosso horizonte atual, quer dizer, na situação política do Brasil hoje, nós não estamos conseguindo encontrar uma capacidade de resistência para a destituição de direitos. Né? Isso aí tem um limite?
Porque o Eduardo falou assim, nós já chegamos ao fundo do poço. Na economia. Eu não sei, eu não sei se nós Na chegamos economia. eu não sei se nós chegamos ao fundo do poço, né? Quer dizer, onde é o fundo do Quem poço falou nessa que tem questão fundo do de trabalho? poço, né? Quem falou que existe fundo do poço? Quem falou que existe? Pode ser um precipício. Onde é essa questão? Pode não ser poço, pode ser precipício. Então, como é que a gente encara essa destituição crescente? Vai continuar? Eu acho que com o cenário que está no Brasil colocado, com esse governo, com essas forças que sustentam esse governo, eu acho que essa semana de novo começou um ataque ao ensino médio, né? Então, a educação, teve universidade fechada, postos de... Enfim, eu acho que o ataque aos serviços públicos agora vai ser gigantesco. Tem aí o congelamento dos gastos da União, então eu acho que o que a gente viu até agora de destruição de serviços públicos vai ser fichinha perto do que pode acontecer nos próximos anos, né? Então, eu acho que desse ponto de vista as coisas podem piorar sim se não tiver uma mudança grande, né? Você falou, sim, você falou um exemplo de um país que tenha feito alguma coisa, né? Então eu vou lembrar dois países, na linha do que o Marcelo disse, né? Você pega os países escandinavos, 60% a 70% dos empregos são empregos públicos, né, Marcelo? Para sustentar o bem-estar social, não é isso? Então é 60% a 70%, mais ou menos isso. Mas vou te dar um exemplo de um outro país, chama Brasil, certo? O Brasil, em 88, quando se lutava contra a ditadura, tá certo? Décadas de lutas, né? A resultante daquilo foi uma Constituição que fez os direitos sociais semelhantes, se inspirou nos casos clássicos, europeus clássicos, como a Inglaterra, a Alemanha, etc. Né? E no último período, de 2006, 2007 para cá, nós crescemos a economia, tá certo? Então, é o que está acontecendo com Portugal hoje. Então, o crescimento da economia com aquele embrião de Estado social, tá certo? Ele fez com que as pessoas tivessem renda, né? Porque é a renda do trabalho, mas também é a renda da Seguridade Social, da Previdência, do Bolsa Família, da assistência social. As pessoas tiveram renda, as pessoas com renda foram comprar, incentivaram o mercado interno, as empresas têm demanda por seus produtos, investem, aumentam as suas plantas, etc. Então, nós tivemos aqui no Brasil, recentemente, uma experiência, tá certo? Quer dizer, o que está acontecendo, e o que é essa experiência? A experiência é assim, você pensar num projeto de país, eu digo o seguinte, tem muitos temas para se enfrentar num projeto de país, mas o tema central chama-se desigualdade. A desigualdade não é só a desigualdade da renda, é a desigualdade de tudo, inclusive de acesso à educação, acesso à saúde, tudo, desigualdade tributária, enfim, tá certo? Então, esse tem que ser um projeto de país. Quando você vê, por exemplo, países europeus, capitalistas, não estou citando exemplo nenhum país bolivariano aqui, é um país capitalista. Como é que ele reduziu a desigualdade? Tá certo? Ele fez duas coisas. Impostos que incidem sobre os ricos e estado de bem-estar social. E esses impostos financiam o estado de bem-estar social. Você transfere a renda para o estado de bem-estar social. O que nós começamos a fazer no Brasil a partir de 88? Algo nessa direção e que já deu resultados de curto prazo. Tá certo? O que nós estamos fazendo hoje? Nós estamos destruindo tudo isso. Nós estamos destruindo a educação, nós estamos destruindo a saúde, nós estamos destruindo o trabalho. Antes de amadurecer. Né? Antes de amadurecer. Então, nós estamos na contramão dos países capitalistas centrais, que têm a desigualdade um pouco menor que a nossa. Bem menor que a nossa, desculpa. Tá certo? Eu não estou nem citando exemplos. Né? Então, essa é uma questão que nos aflige, a mim pessoalmente. Tá certo? Nós estamos caminhando numa direção que não vai ser boa para o país. Né? Então, veja, aí voltando à questão, eu fui citado na questão do fundo do poço. Né? É claro que o fundo do poço
pode ser muito mais Pode ter longo, um porão, tá certo? Porque se as pessoas não têm saúde, se as pessoas não... Porque estão fechando o posto de saúde por causa do ajuste fiscal. Aqui em São Paulo tem delegacias que não funcionam à noite por causa do ajuste fiscal. Estão fechando escolas por causa do ajuste fiscal. Querem fazer a reforma da Previdência, que não vai impedir que as pessoas tenham uma outra renda. Fizeram a reforma trabalhista, que vai rebaixar a renda. Quer dizer, um quadro como esse, tá certo? E se você tiver um novo governo, né? Se tiver eleições, se tiver um outro governo, tá certo? Que aprofunde o modelo neoliberal, tá certo? O fundo de poço é infinito, tá certo? Um elemento que pressiona ainda mais é justamente o mercado de trabalho, empregos informais e alto desemprego, né? Essas pessoas, elas não têm mais aquele plano de saúde privado que as suas empresas pagavam, né? Então, é mais um elemento que pressiona os serviços públicos. Esses dias eu estava lendo uma reportagem sobre o Hospital São Paulo, um hospital de excelência aqui, e o diretor do hospital estava relatando todos os problemas de redução de recursos e tal, mas uma das questões que ele levantou era que nos últimos 2 anos dobrou o número de pessoas que procuram o hospital. Sim, e ele estava identificando isso ao aumento do desemprego, né? Aumentou a dependência do SUS, né? Aumentou a dependência só uma coisinha que liga educação com trabalho? Porque o Marcelo deu um dado ali. Depois eu vou perguntar para o Marcelo sobre o funcionalismo público. É muito rapidamente, só para você ver como essas coisas estão ligadas. O Marcelo está dizendo assim, hoje o desemprego aumenta porque as pessoas estavam estudando, deixam de estudar. Quando elas estão estudando, pergunta, o que você está fazendo? Está procurando emprego? Não. Então o desemprego cai. Quando você desmonta o emprego, o salário, a seguridade social, etc., o que acontece? Filho vai trabalhar, que não dá para a gente segurar a onda sozinho. Tá certo? O que acontece? Você piora a educação e aumenta o desemprego. Nós temos um agravante, né? Quer dizer, com aquela emenda constitucional que congela o gasto público, né? Já existem iniciativas de tentar repassar o custo da Previdência para os próprios funcionários. Isso. Não é? Quer dizer, e o funcionalismo público tem polícia militar sem receber salário, tem professor sem receber salário. Como é que vai ficar esse funcionalismo público? O Brasil tem 11% da PEA apenas trabalhando no setor público, da população economicamente ativa, desculpa. 11% da população que trabalha está no setor público no Brasil. Os países avançados todos têm muito mais gente, né? Mesmo os países liberais, como os Estados Unidos, que não tem um welfare state, é 16% da população que trabalha. Então o Brasil, apesar dessa imagem de que há muito funcionalismo, a gente gasta pouco com funcionalismo, são poucos funcionários e com remunerações muito baixas. E que na atual crise tem pago o pato, porque com o congelamento de gastos, os estados, governos estaduais, governos municipais têm deixado de reajustar os salários, então estamos com uma defasagem nessa remuneração muito alta, o que mais uma vez degrada a educação, degrada a saúde, etc. Mas se me permite, eu queria dar um exemplo positivo, a gente estava falando aqui de experiências internacionais. Estou precisando disso. É bom. Mas são dois dados recentes da Alemanha. A Alemanha tem um governo novo que fez um acordo entre 2 partidos, um centro-direita e outro de centro-esquerda, né? E neste acordo eles fecharam algumas cláusulas. O partido de centro-esquerda, o SPD, o Partido Social Democrata Alemão, muito ligado aos sindicatos alemães, que são sindicatos muito fortes, 2 cláusulas interessantes foram aprovadas, que mostram como alternativas se você consegue negociar entre sindicatos, patrões e governo. Uma delas é o seguinte, como eles imaginaram que seria difícil dar aumento para as categorias, aumento real de salário, como as categorias profissionais estavam pedindo, eles fizeram um acordo com o governo que o transporte público em várias cidades alemãs, durante 8 meses, será gratuito. De tal maneira que o governo vai repassar dinheiro para os municípios bancarem o transporte de graça, os trabalhadores não terão esse custo e as empresas não terão um aumento do seu custo trabalhista porque elas estavam alegando que precisam de competitividade, etc. Então, uma solução muito interessante que teve inclusive o apoio dos ambientalistas, porque deverá reduzir o uso do automóvel. É uma experiência, vai durar um certo período,
mas mostra como há soluções interessantes. E outro dado interessante dessa aliança dos dois partidos na Alemanha, que foi uma cláusula imposta pelo pessoal dos sindicatos, que é reduzir a jornada de trabalho para 28 horas semanais, o que gera mais alternativas de emprego. Muito obrigado. Nós estamos chegando ao final do nosso primeiro programa aqui de debates, né? E em termos gerais, assim, a visão que a gente está percebendo da fala que vocês apresentam é que se a sociedade se organiza para atender às necessidades do mercado, a necessidade das grandes empresas, né, como está acontecendo agora, quer dizer, que essas grandes empresas estão impondo, através do governo, inclusive, novas regras contratuais do trabalho, quer dizer, quem paga o pato é o povão, né? E a alternativa, quando você fala assim, tem até um trato em que o poder público financia o transporte para que ele seja gratuito para o trabalhador, né, seria colocar, vamos dizer assim, como projeto de desenvolvimento, como eixo do desenvolvimento, não a lucratividade das empresas, mas a melhoria da qualidade de vida da população em geral. Quer dizer, sabemos que para isso acontecer é preciso mobilização social, pressão. Aqui recentemente em São Paulo, na Câmara Municipal ia ser votada a previdência, a perda dos direitos dos funcionários públicos, e eles se concentraram na frente em mais de 100 mil funcionários públicos para impedir a votação dessa lei. E eles acabaram conseguindo uma vitória, né, no sentido de que o projeto de lei foi jogado para a nova gestão quando ela assumir, não mais para esses que estão com interesses eleitorais hoje e não querem mais se prejudicar fazendo uma votação dessa, né? Então, nós estamos vivendo uma sociedade que está disputando, né? O jogo está sendo jogado, né? E eu agradeço muito a vocês, né, a participação aqui, a Adriana Marcolino do Diese, né, ao Marcelo Manzano e ao Eduardo Fagnani, que nos acompanharam nessa trajetória, nesse debate. Muito obrigado. Obrigada. Muito obrigado a todos que também assistiram esse debate. Estamos programando quinzenalmente debates dessa ordem para que você possa se atualizar, possa se manter a par dos argumentos que estão sendo disputados, narrativas que estão sendo disputadas entre diferentes atores da nossa sociedade. Até lá.